Entrou em Virgem, alegria. O Sol entrou no signo de Virgem e já dá para sentir um sossego. Sem lugar a dúvidas, esse trânsito do Sol pelo signo de Caranguejo e o signo de Leão foram altamente desafiadores para todos nós. Temos que estar lidando de uma maneira direta com nossas emoções e com nossa autoestima, com nossa dignidade pessoal. O que fez neste tempo todo sentirmos uma espécie de pressão muito grande que levou a muitas pessoas a um estado de, até de chorar. Ontem, anteontem, tinham vários seguidores e colegas que estavam falando, Héctor, não estou suportando mais. Não. E agora o Sol entrou no signo de Virgem. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro que tudo, nós somos todos os signos. Os signos, eles são portais através dos quais nós experimentamos a vida aqui no mundo físico, planeta Terra. E o signo tem várias maneiras que você pode estudar eles. Uma das coisas especiais, eba, que alegria, coraçãozito, muito bueno. Eu queria aproveitar logo para parabenizar a todos os virginianos e virginianas desse mundo que com a sua humildade, conhecimentos e disposição para servir, nos fazem ver este mundo nas suas riquezas, nos seus detalhes encantados e, sem lugar a dúvidas, nos revelam a inteligência, não? Que estrutura esse mundo que nós vivemos. Não é um mundo realmente fantástico. Não? Por exemplo, eu sou virginiano e desde pequeno eu ficava maravilhado, por exemplo, com os detalhes das flores, os detalhes dos insetos, não? As nuvens, os ciclos da água. Eu ficava fascinado isso que o sol evapora a água, que pela temperatura, quando acende, condensa, forma as nuvens e o vento leva as nuvens ao lugar onde precisa que chova. E aí cai nos rios, né? E os rios molham a terra, onde a chuva não chega. Enfim, quando você vê um inseto que consegue tudo o que ele faz nessa estrutura e pensar que todos isso são maquinárias moleculares, cheias de detalhes e tal. Quando você estuda o teu corpo, por exemplo, e vê o sistema de defesa dos anticorpos, como é que funcionam todas essas moleculinhas, todos esses sistemas inteligentes, a maneira em que se distribui o oxigênio, como os pulmões pegam oxigênio, levam no sangue, levam toda a parte do corpo, o sistema nervoso, enfim, tudo maravilhoso nos seus detalhes, nas suas ordens, nas suas organizações.
Isto é o que poderíamos falar um enfoque comportamental de Virgem. Como que o signo de Virgem ele se expressa na nossa personalidade. E todos nós temos o signo de Virgem. Por isso, no meu curso, nós sempre estudamos o mapa astral a partir do momento que o Sol transita pelo signo. Porque como o Sol está transitando o signo de Virgem e o Sol representa a consciência, é um momento em que você tem que iluminar. Se nós formos organizar nosso autoconhecimento em função do trânsito solar, é um momento para você estudar o teu lado virginiano. Você vê no teu mapa astral, no signo de Virgem, que planeta você tem lá. Não. Você vê que casa você tem. E se você adora astrologia, é uma oportunidade para você aprofundar os teus estudos em tudo o que se relaciona com Virgem. Então, por exemplo, você estudar a situação do planeta Mercúrio, que é o regente de Virgem, e estudar a tua casa 6. Mas vamos continuar falando de Virgem. Virgem, outro enfoque que você pode ter para você estudar os signos é a partir dos elementos e das qualidades primordiais. Então, Virgem é um signo do elemento terra, que significa que ele te conecta à materialização das coisas, como as coisas se manifestam na realidade. Em Touro, no signo de Touro, nós tomamos consciência do corpo, nós ancoramos, nós percebemos que a realidade ela tem uma manifestação material. Touro. Em Virgem, nós vemos os detalhes, nós vemos as partes, nós vemos que esse mundo é multifacético, não? E cheio de particularidades. E em Capricórnio, nós vemos esse plano material como uma totalidade sistêmica. Então, em Virgem, é a terra intermediária entre o ancoramento, a percepção da realidade e o todo, se revelando a riqueza da multifaceticidade da manifestação aqui na Terra. E esse ponto vamos aprofundar mais, porque no plano comportamental isso traz alguns desafios muito importantes para o virginiano, que é, por exemplo, quando o virginiano ainda é muito cabaço, que ele está começando a identificar, a expandir a consciência na potência virgem, ele pode ficar... Olha, está ligando aqui a virginiana minha, espérate. Oi, Arita, estou aqui em uma live, mas pode falar, meu amor? O Kip é aquele que desenha bem, ele do 250. Essa é a minha virginiana aqui mais linda que existe nesse universo aqui, ó. É a Arita. Espérate, como é que faz? Espérate, é melhor fazer assim. E você sabe, meu amor lindo, que o Sol acabou de entrar em Virgem. Então você vai ver, e eu estou falando aqui agora do signo de Virgem, e tu sabe que uma coisa interessante que o signo de Virgem tem é que é o único signo do zodíaco que é representado por uma mulher. Que o símbolo de Virgem é uma jovem.
E não é só uma jovem, é uma jovem que ela tem asas. Então ela representa uma deusa e representando a pureza, a capacidade e a sensibilidade para amar e a sensibilidade com todas as coisas. Assim como você é sensível, que gosta dos detalhes, inteligente, a virginiana mais linda desse mundo pro papai aqui. Besito, meu amor. Depois te ligo. Então, que maravilha, minha Arida, hein? Essa minha chiquita linda, caramba. E ela é um símbolo de virgem, super organizadinha, faz todas as coisas inteligentemente, entende rapidamente todos os detalhes, ainda que eu não consigo nem entender já do computador, de vai para aqui, vai para lá, não? E essa questão importante do símbolo de virgem representar também o feminino. É muito importante mesmo observar que é o único signo mesmo que é representado por uma mulher. As outras figuras de ser humano que tem no zodíaco é Gêmeos, que são dois crianças ou dois jovens masculinos, e Aquário, e Sagitário, que é meio homem e meio animal. O único signo que te traz a mulher é Virgem. E é também o único signo que traz o elemento divino nas asas, que, por exemplo, estou aqui uma representação. Não? E Virgem, ele é associado a deusa Astreia, mas também pode ser associado a Deméter, a Proserpina, porque ele representa a produtividade da terra. Ele representa a semente e a plantação. Ele representa a colheita. Tá? E aqui no sul, ele é a preparação para a primavera. Eu adoro a modalidade virginiana do hemisfério sul, que é uma coisa que tem que se tomar em conta. Não é o mesmo o virginiano do hemisfério norte, que é mais solar, que é mais masculino, com o virginiano ou a virginiana do hemisfério sul, que é mais feminino. Não? Então, aqui no hemisfério sul, o signo de Virgem, ele acaricia, primeiro, na sua potência de interiorização e receptividade. Aí você fala, mas esse elemento crítico do Virgem, esse elemento chato do Virgem, é uma etapa cabaça. É o virginiano que ainda, e especialmente o virginiano mais do hemisfério norte, por exemplo, eu era terrível quando eu era mais inconsciente. Eu como jovem. O quê? Porque tem certas coisas, por exemplo, que é muito difícil para o virginiano, que é que ele vê a realidade. Não? Olha a Graça Maia falando aqui. A Graça está trazendo a questão que agora nós vamos entrar com Mercúrio retrógrado e todos os retrógrados dos planetas.
O que quer dizer simplesmente que vamos ver mais aspectos e mais detalhes da realidade. Esse é o grande desafio de Virgem e do signo de terra, que se conecta com a realidade. E aí, a seguir de se conectar com a realidade e ver os diferentes elementos, ele tem uma necessidade de organização e de limpeza. Então, qual é que é o primeiro aprendizado que um virginiano tem que ter? É sair do automatismo de ver uma coisa desorganizada e querer organizar. Assim como também aproveitar. É a coisa da oportunidade. Então, eu vou ir agora para a cozinha, então vou aproveitar e vou levar isto, já vou aproveitar e então na cozinha já aproveito e limpo uma coisa. Então, ele está sempre aproveitando a oportunidade para que tudo se torne mais eficiente. O virginiano, agora estou vendo aqui a Daniela Porto também, que é importante, sabe que você tem que ver o signo desde o eixo. Não? Então tem que ver tanto Virgem como Peixes. Então o Peixes, na sua sombra, nos seus desafios, ele tende a se comportar virginianamente. Então o pisciano também é muito importante conhecer muito bem o signo de Virgem. Tá? Então estávamos falando dessa capacidade do virginiano ver as coisas, não? E desde a perspectiva de sua particularidade e da sua ordem. Então, por exemplo, eu vejo alguma coisa que o pisciano faz, guiado pela emoção, pela intuição, pela visão geral, e se eu não estou consciente do meu automatismo, já eu não vou conseguir ver o pisciano, porque o pisciano já vai, com certeza, cometer um monte de erros de organização, de arrumação e tal, que ele agora não está interessado nisso, porque ele está interessado na questão geral. Então, o virginiano que é cabaço, ele sempre inicia a sua relação com a coisa de um ponto de vista crítico, às vezes até querendo servir, não? Querendo, por exemplo, é muito clássico a pessoa que tem, por exemplo, uma lua em Virgem, na casa 7, uma Vênus em Virgem, que encontra algum amigo, e o primeiro que faz é tirar um pelo que tem não sei onde, ver um detalhe, que você está com não sei o quê, então tem essa indiscrição, não? Nessa mecanicidade. Então, o virginiano, ele tem que esperar ser convidado para ele fazer a sua intervenção. Não? E saber que se ele já parte para a vida dessa perspectiva, ele vai perder muita coisa. Não? Por exemplo, ele encontrou uma pessoa. Aí, em vez de se ligar no amor, na beleza geral da pessoa, já vê que a pessoa tem uma coisa no dente. É, Juliana? Uma virginiana linda. Não? A Juliana, cheia de trabalhos maravilhosos do baralho cigano. Eu ainda não fiz, mas eu tenho certeza que isso deve ser maravilhoso, porque tudo o que um virginiano faz é cheio dos detalhes, é cheio da coisa útil. Não? Então, o virginiano, ele tem também uma qualidade para perceber o que é útil.
para o que serve para o outro. Então, por exemplo, um astrólogo virginiano, ele te vai falar aquilo que é útil. Para que pai cheio de tal. E por isso também o signo de Virgem, ele é o portal dos caboclos de cura. Tá? Por exemplo, pessoa com Lua em Virgem, Vênus em Virgem, às vezes Saturno em Virgem, você vai ver que todo bom terapeuta corporal, fitoterápico, massagista, médico, em geral, tem alguma coisa importante em Virgem, o signo de Virgem está em uma determinada posição importante no mapa dele. Virgem, então, pode ser visto também como o signo, um dos signos principais na ritualística da cura. E os seus ensinamentos são fundamentais para você poder estabelecer qualquer ritual de cura, sem lugar a dúvidas, que é até a percepção da limpeza, a percepção das qualidades das plantas, da ordem em que se devem fazer as coisas, não? Então, por esta potência do signo de Virgem, é fundamental ressaltar a qualidade feminina de Virgem. E não só uma qualidade feminina de Virgem, mas também a bênção da sua divindade, de seu lado celestial. Porque quando Virgem não tem esta parte feminina claramente integrada na sua personalidade, ele se torna muito forte e crítico e pode se tornar inconveniente desde um ponto de vista dos relacionamentos. E não só isso, ele se pode perder nisso, e aí entra... na terapia do signo de Virgem é fundamental. Outra coisa que o virginiano tem que trabalhar muito é a própria autocrítica a si mesmo. Então, ele, como tem uma percepção do constante melhoramento, do constante aprimoramento, ele pode se olhar a si mesmo sempre como inadequado, ou que não está atualizado, que ainda tem este defeito, e tem aquele outro que por isso não pode. Não? Então, isto é então, o virginiano, aí ele fica tímido, às vezes reprimido, não? E travado, porque, por exemplo, a hora dele falar, em vez de ele soltar a sua fala e falar com o coração, ele fica querendo falar não sei o que, e falar até detalhes. Então, às vezes, a fala do virginiano ela fica chata, porque ela não está dirigida pelo coração. Ela está dirigida para ser útil e para ser preciso e para lembrar que tal detalhe tem que ser entendido e o outro não. Né? E isso pode fazer ao virginiano ou a pessoa terem uma dificuldade de lidar com essa parte fria que tem também o signo de Virgem. É uma frialdade com a intenção boa de ser eficiente, só que aí às vezes fica forçando, não? Aquilo que é verdadeiramente necessário para o que está acontecendo. Porque nós temos que, o virginiano, é importante saber
que é impossível alcançar a perfeição. É impossível alcançar a purificação total. É impossível alcançar a ordem total. Você fala assim, como assim é? Não? Porque, por exemplo, você é um limpador obsessivo, que tem às vezes alguns virginianos que ficam nessa onda de limpeza total e eles limpam o máximo que eles podem. Só que às vezes tem muito virginiano que não sabe que limpando dessa maneira ele está sujando quimicamente os locais. Por exemplo, tem uma roupa que eu vi alguma pessoa de determinada pessoa de virgem que deixa a roupa com um estado de pureza que você vê branquinho, não sei o que, só que ele está cheio de química que não vê, cheio de cheiros de coisas. Né? Então limpa o chão, limpa tudo, mas fica aquela química já no ar, fica aquele tantos elementos, todos esses coisas de limpeza, tudo é químico. E outra coisa, você achou que está todo limpo, porque teus olhos veem um determinado nível. Mas se você olhar com uma lupa, ou você olhar com algo que te permita ver mais, você vai ver que tem um monte de coisas sujas. Não é possível nunca você limpar tudo perfeitamente. Não, a perfeição não existe dentro da dinâmica do mundo terra. Então, por exemplo, no trabalho terapêutico, você acha que agora, quando você aprende a falar com tua mãe, com teu pai, não sei o quê, alcance determinada iluminação de um determinado trauma, tudo vai resolver. Não. Porque nesta vida, os problemas, as mudanças, o caos é uma realidade. Então, por exemplo, você se trabalha e consegue responder um monte de coisa. Consegue, por exemplo, você não ganha dinheiro, consegue ganhar dinheiro. Você não sabe falar com sua família, consegue falar com tua família. Já conseguiu tudo isso. Mas aí a tua consciência se expandiu, a tua sensibilidade se expandiu, tua inteligência se expandiu e agora tem outra vez um monte de coisa para você realizar e chegar. Então não tem jeito de você alcançar uma perfeição. O melhoramento é constante. E desta forma, o virginiano ele tem que se acostumar a poder ficar em paz, ainda ele vendo coisas para serem feitas. Essa é a coisa. Tem muito virginiano que já nasce bruxo desde pequeno, então aquele virginiano, por exemplo, que ele não arruma. Ele não tem essa obsessão de arrumar, porque você fala, eu sou virginiano e eu não arrumo nada. Ele não arruma nada, mais ou menos. Você vê que tudo está ali. Mas você quer buscar uma coisa que você quer, você sabe que está ali. Não está arrumado, mas você sabe onde está. Assim que, como por exemplo, teve uma virginiana que ficou louca, a Letícia Rangel me falou que lá, uma live que eu fiz lá no canal dela, teve uma virginiana que falou que ela não gostou de mim, porque eu falei que virginiano, tem virginiano que não gosta, está tomando banho todo dia. Está tomando banho com todo esse sabonete, com todas essas coisas. E aí ela falou, imagina, virginiano toma banho 5 vezes por dia. Ele falou, esse é o virginiano ainda capaço, que não tem conhecimento, que a pele, ela segrega um óleo que serve para proteger,
que tem toda uma sabedoria de saber tomar os banhos na hora certa e utilizando as químicas certas. Por exemplo, no outro dia eu vi uma pessoa que tem uma alimentação maravilhosa, não? E que ela lava muito pouco o cabelo dela. Ela consegue manter um grau de oleosidade, uma coisa, um cabelo bonito. E ela lava o cabelo com limão, com vinagre, pouquitinho só. E tem a sua bruxaria das plantas. Né? Então eu estou esclarecendo isso até por se você tem um filho, adolescente e tal, que é virginiano, você saber que ele pode ter um perigo de ter estas manifestações automáticas virginianas, mas que isso dá para ir instruindo e ele aprender a lidar com isso melhor. Outra questão do virginiano que às vezes molesta é, por exemplo, quando ele é comunicador ou professor, é que ele fala muito demais, muito detalhes demais. Tá? Então, eu mesmo, por exemplo, já desisti de fazer esse vídeo de 10 minutos, de 5 minutos e tal, porque eu vou falando e como virginiano já vou vendo este detalhe, vou vendo o outro. O que eu estou fazendo, que o mesmo vídeo que eu faço aqui pelo Instagram, eu coloco também no YouTube e no Facebook. Aí no YouTube você pode correr, porque o Instagram tem um defeito. Que pode falar lá para o criador do Instagram que o vídeo você não pode antecipar. Não é? Você vê um vídeo, tem que esperar ali o começo. Se a pessoa não entrou, então demora 15 minutos. Aí você quer ir para frente e não pode. E então, um vídeo de um virginiano como eu, por exemplo, ontem eu fiz uma live que no começo falei uma coisa, no meio falei de outra, no final falei de outra. Então, se você escuta um vídeo meu, virginiano, é bom você estar lá no YouTube, às vezes, ou no Facebook, porque você pode, aquilo que você já sabe e que eu não está mais interessado em escutar, você passa para frente. E a parte do yoga, você está certa no que você está falando aí, a parte do yoga que tem a ver com virgem são os intestinos. Porque nos intestinos onde nós fazemos a distribuição de tudo o que foi alimento, não? E que para todas as partes que vão. Então, de certa forma, o virginiano tem que tomar ele tem que saber sobre determinadas regras da alimentação dele, que partem desde aprender a mastigar, porque na mastigação já tem um monte de enzima, tem um monte de coisa que há. Aí depois de não tomar água ou líquidos, muito líquido de água, conjunto com a comida. Você fala, por que é tudo? Então, imagina tu que você faz todo um bolo alimentício, com neta química, com a outra, e depois você toma 1 litro de água e dilui todo esse bolo no estômago, ou no intestino. Então, isso para o virginiano, para o corpo virginiano, é um golpe muito grande. Né? Então, e comer coisas que não agridam o teu sistema digestivo. Que o sistema digestivo fale, nossa, por exemplo, tomar uma Coca-Cola. Né?
Tu sabe, o virginiano que toma Coca-Cola, que toma isso, é porque ele come muito mal. Então ele está tomando essa Coca-Cola realmente para que jogue tudo fora. Mas virginiano que é virginiano se alimenta bem. É importante você conhecer a tua alimentação. E como que você sabe qual é que é o teu alimento bom? É só você ver como te cai. Não? Você comeu e observa a tua barriga como é que está. Se você está com acidez, você sabe que esse alimento não está bom para você. E observa também o teu cocô. O virginiano é bom ter uma observação sempre do seu cocô. Porque aí ele vê a qualidade do alimento que ele tem. Bueno. Parabéns para todos os virginianos. E agora, depois a seguir, eu vou falar sobre como é que está chegando esse signo de Virgem, com que está chegando com grandes desafios, mas o importante é que nós estamos agora com uma oportunidade para nos auto-observar, para nos curar, para começar a trabalhar o corpo e dar aquele preparo que está chegando a primavera 2023, com grandes surpresas. Então, independentemente de tudo o que for acontecer, vamos aproveitar esse sol em Virgem para nos autoconhecer, não? Para estudar nosso mapa, para estudar nossa vida, para nos cuidar a partir de hoje já, e que esse carinho e esse cuidado consigo mesmo nos permita virar flor. Alegria no coração. Parabéns para todos os virginianos. Alegria.